Conto de Boleiro com Gilson Giordano. Alô, amigos do programa Conto de Boleiro. Mais uma vez, com uma enorme satisfação estar com você. E como sempre, entrevistando um ex-jogador, um jogador que tenha marcado, tenha tido fama, não apenas no futebol sul-mato-grossense, mas de forma geral no futebol brasileiro. E desta feita, o convidado do programa de hoje é o ex-jogador Edmilson Dubinha. Dubinha, primeiramente satisfação tê-lo conosco no programa Conto de Boleiro. Obrigado Gilson, obrigado o convite. E é muito bom quando recebi o telefonema, ainda mais falar das coisas que se passam no futebol, nos bastidores, e eu fiquei feliz pelo convite e atendi prontamente. Muito obrigado. Edmilson Dubinha. Dubinha porque você nasceu em Dubai ou de onde que veio o Dubinha? Na verdade, eu tenho esse apelido desde os 2 anos de idade. 2 né? anos? 2 Hoje anos. você tem quantos anos? Eu vou Você é gato. Vou fazer 39 ainda esse ano. Na verdade, meu cunhado que me colocou esse apelido, eu parecia um cara que tinha um apelido de Duba, e por ter 2 anos, Dubinha, e carrego até hoje com orgulho, tatuei o apelido, até porque são poucas as pessoas que me conhecem por Edmilson, né? Certo. Então, o Dubinha mesmo não tem como eu desvincular esse apelido agora. Agora, Dubinha, no futebol, quando você começou, era Dubinha. Aí parece-me que você pediu para que você fosse chamado por Edmilson Dubinha, é isso mesmo? Ou Edmilson Dubinha já foi um trabalho de marketing por parte dos clubes onde você passou, principalmente aqui em Campo Grande? Na verdade, Gilson, logo no início da minha carreira no comercial, no jogo de volta da Copa do Brasil contra o São Paulo no Morumbi, nós perdemos o jogo da volta, ganhamos aqui, perdemos lá. E o jornal, eu não lembro qual é o jornal de São Paulo, eles dão as notas depois do jogo, né? E o cara que fez a análise, ele comentou assim, com esse apelido não podia se esperar muito, apesar de eu ter jogado bem. O nosso time teve 2 expulsões, nós acabamos perdendo o jogo de 3-0 para o São Paulo. Então aquilo eu meio que me preocupei para um grande centro. E tentei inserir o Edmilson, mas na verdade não consegui. Era só na televisão, nas rádios que saiu o Edmilson. No convívio geral, imprensa e no convívio entre os amigos e dentro do clube, o Dubinha foi o que mais prevaleceu. Agora a bem da verdade é o seguinte, independente, porque na verdade o Dubinha marcou realmente, foi um grande jogador e realmente que fez história, tanto aqui no futebol sul-mato-grossense, bem como no futebol do Paraná e também de São Paulo. Agora, Dubinha, uma grande dúvida que com certeza muitos telespectadores têm ainda. Onde que você surgiu efetivamente para o futebol e em que ano? Olha, foi em 98, Gilson. 98. Foi de uma fusão dos times amadores, né? Quem foi que projetou oficialmente o jogador Dubinha para o futebol sul-mato-grossense e, repito, depois para o futebol brasileiro? Foi o finado Cizinho, do extinto Copertax, né? Ele foi o primeiro a me convidar a representar o Copertax nas categorias de base júnior e juvenil. Você, Dubinha, é o segundo jogador aqui do futebol sul-mato-grossense que eu tomo conhecimento, que começou já com uma idade, digamos, um pouco mais avançada. É você e também o Tainha do comercial também, né? A que se deve essa demora sua, digamos assim, em você ser descoberto para o futebol? Foi em função de quê, Dubinha? Na verdade, o caso do Tainha, né, é bem parecido com o meu, porque não tivemos apoio, principalmente familiar, né? Hoje em dia, a gurizada cresce aí já tendo todo o respaldo familiar, pai, mãe, irmão, tios, amigos incentivando para virar jogador, até porque hoje o mundo é muito capitalista em termos dos jogadores ganhar dinheiro, ajudar a família, e na época eu não tinha esse apoio nenhum, né? Dubinha, aí depois do futebol sul-mato-grossense e no Paraná Clube, o principal destaque foi você. Como que foi essa passagem sua, a saída sua do futebol sul-mato-grossense para o futebol paranaense, para o Paraná e de repente ganhando projeção nacional em programas do Globo Esporte? É verdade, só que nessa transição aí, no meio do caminho, eu tive uma passagem pelo Goiás, que foi pelo Goiás? terceiro melhor zagueiro do Brasil em 2001.
O zagueiro que mais fez gols no Brasileiro de 2001, todo mundo lembra do gol que eu fiz contra o Corinthians, que é o que mais marcou, até mesmo na minha carreira toda. Eu voltei, tive que voltar para o estado, voltei a jogar no Sene, e logo após isso que eu voltei novamente para São Paulo, né? Que eu ajudei a equipe do Noroeste voltar a disputar a Série A depois de acho que 14 anos na série, entre Série A2, A3, B1, B2. E me marcou também porque eu fui lá e fiz os gols decisivos que ajudou a equipe a voltar a essa divisão. Aí sim, fiz um excelente campeonato paulista, fiquei na seleção do campeonato paulista. Aí surgiu assim, a oportunidade de voltar a jogar um brasileiro de Série A, e no qual eu tenho orgulho de ter feito grandes jogos, ter mais uma vez estado entre os melhores zagueiros do Brasil, ajudado o Paraná a conquistar um fato inédito, que foi a classificação para a Libertadores, a melhor campanha do Paraná na história do brasileiro. E aí sim, só em 2007 que eu realizei o sonho de chegar a um time grande, que foi o Palmeiras. Mas eu acho que deve ter, assim, muitos casos ou muitos causos que você vivenciou, que você curtiu, que você foi um protagonista, ou que você também sofreu as gozações. Tem alguma coisa que você lembra? Quando você está numa roda, pô, Dumba, conta aquela, o que você fez com fulano? Tem um caso assim, Guilherme? Na verdade, é difícil a gente avivar na memória, mas existem muitos casos sim. Em times pequenos e até em time grande tem história, a famosa quebrada que todo jogador dá, ou histórias bem interessantes. Até essa semana eu fui assistir a um treino do comercial e estava relembrando uma história do nosso preparador físico Souza, um excelente profissional. Nós fomos jogar o jogo da volta contra o São Paulo no Morumbi. E como ganhamos aqui de 2-1, nós chegamos lá classificados, né? Se a gente não tomasse gol, estaríamos classificados. E na véspera do jogo, não sei quem da diretoria fez uma reunião lá e apareceu um pastor, não me recordo o nome, faz muito tempo. E ele fez uma oração bonita e começou a pregar e falar que daquele grupo ali sairia um para time grande. E foi falando com aquela forma fervorosa que todo pastor tem. E de repente ele parou e apontou o dedo pro Souza. Aí o Souza deu aquela tremida e falou assim, eu? Aí todo mundo deu risada, papai, como vai sair do time pequeno pro grande se ele é o preparador físico? Aí foi aquele sarro, todo mundo dando risada. Aí, coincidentemente, no retorno a Campo Grande, o Souza ficou 3 dias sem aparecer no treino, em virtude da escola que ele dava aula. Aí nós criamos uma história que até hoje ele conta que ele ficou 3 dias esperando o telefone tocar. Diz que tocava o telefone e a mãe dele atendia e ele já, quem que é pra mim? Não é. Ele já falava assim, mãe, desliga que eu tô esperando um telefonema de São Paulo. Então, foi bem engraçado, eu e o Souza relembrando disso, porque o pastor tinha 22 jogadores para apontar o dedo, ele apontou para o preparador físico. Foi bem interessante. E a cara também que você contou aqui rapidamente do jogador que confundiu galinhado com goleado, como que foi? Foi uma época nossa no Sene que o Sene, a gente estava num nível físico que era absurdo. Os jogos, nós fomos campeões, foi em 2005, se eu não me engano. Todos os jogos eram 6, 5 e tal, aí fizeram um link, a TV Morena fez um link ao vivo no CT, e nós estávamos concentrados lá e foram pegar o fuzuê. E o fuzuê sempre foi de dar essas quebradas mesmo. Aí o repórter perguntou, como é que vai ser o jogo lá em Maracaju? Aí o fuzuê falou, vai ser um jogo difícil, mas se os caras demolem, nós vamos ganhar de galinhada. Aí então ele confundiu o goleada com galinhada e foi ao vivo, não teve como cortar, foi bem interessante. No Sene nós tivemos várias histórias. Eu vou contar uma aqui, quase não contei para ninguém. Essa agora, é inédita. Muito obrigado. No final da minha carreira, em 2014, nós iríamos jogar em Campo Grande mesmo e estávamos concentrados lá no CT e coincidentemente estava tendo um clássico, acho que era num sábado, Real Madrid e Barcelona.
Pô, é um clássico que hoje o mundo inteiro para assistir, pela rivalidade, pelo nível dos jogadores. E nós tínhamos um jogador que eu não me recordo o nome. Tipo assim, nós tínhamos jogado 8, 9 partidas, ele não tinha nenhuma nem pro banco. Aí nós estamos assistindo o jogo, todo mundo na sala, e o Arbeloa, lateral do Real Madrid, pegou na bola, errou um passe, aí daqui a pouco errou outra. Aí ele, todo autoritário, falou: como que um homem desse tá no Real Madrid? É fraco. Aí eu: o quê? Ele é fraco, o cara desse, fraco. E eu não falei nada, levantei, fui pro quarto, peguei minha mochila, coloquei as coisas dentro, aí passei na sala, tava todo mundo, o Paulo Miller ainda era o treinador. Aí falei pros caras: ó, tô indo embora, tchau pra vocês. Aí os caras: você tá louco, Dubinho? Temos um jogo amanhã importante. Eu falei: não, vou embora. Mas por quê? Eu falei: pô, o menino tá falando que o Arbeloa é fraco, imagine nós aqui. Se o cara que tá no Real Madrid é fraco, imagine eu no CN. Peguei as coisas, fui pro carro, os caras: não. Falei: pô, tá de brincadeira, o cara no Real Madrid, o jogador, você falar que ele é fraco é um absurdo. Aí os caras: pô, de onde que o Dubinho tira essas histórias, essas ideias? Mas, Dubinha, infelizmente, em função do tempo, o nosso programa acabou. Mas, com certeza, vamos convidá-lo mais vezes para que você venha até aqui, consequentemente, para rememorar esses momentos bons, esses momentos que você vivenciou no futebol brasileiro de forma geral. De qualquer forma, muito obrigado pela sua participação e, mais uma vez, os microfones, as câmeras da TV estão à sua disposição. Obrigado, Gilson, obrigado pelo convite. E é um prazer relembrar um pouco da história, não só de vitórias, né, muitas derrotas, muitos tropeços, mas na sua maioria vitórias, a alegria, e eu sempre demonstrei essa alegria no futebol e essa seriedade, então por isso que eu joguei onde joguei, conquistei o que conquistei, e será o maior prazer se receber um novo convite, contar um pouco da história, um pouco dessas quebradas que a gente fala no mundo do futebol, e também um pouco da história do futebol jogado, das coisas boas, das conquistas. Então, obrigado mesmo, foi uma satisfação falar com todos. Tá aí, esse foi o programa Conto de Boleiro, que estará de volta na próxima semana. A você, amigo telespectador, muito obrigado e até a próxima.